Olá, você está no canal Cine Condensado, e hoje contaremos a história do filme Maestro. Se ajeite na cadeira e vamos lá. O filme começa com o senhor tocando piano em uma sala de estar. Esse senhor é Leonard Bernstein. Vemos que ele está sendo gravado por algumas câmeras. Enquanto está conversando com os entrevistadores, Leonard diz que sente saudade dos tempos antigos. Logo em seguida, o filme nos mostra Bernstein mais jovem sendo acordado por um telefonema. Durante a ligação, o rapaz é convidado para ser o maestro de uma apresentação, já que o maestro principal estava doente. Quando abre a janela do quarto, vemos que Leonard estava dormindo com o rapaz. Não muito tempo depois, Leonard discute com seu amigo que concedeu a possibilidade dessa apresentação, porque ele não teve tempo para ensaiar com a orquestra, mas mesmo assim, ele entra em cena e rege o espetáculo. Após a apresentação, Bernstein é elogiado pelo seu desempenho mesmo sem preparação. Depois disso, somos apresentados a Jerry Robbins e a David Oppenheim. Enquanto o trio está discutindo sobre a apresentação, Isaac aparece para dizer que a partitura que Leonard estava compondo precisa ser produzida mais rápido, já que Rodinsky estava à sua espera. Em seguida, vemos Bernstein e Aaron Copland tocando a partitura do jovem rapaz. Após o ensaio, pouco tempo depois de Leonard massagear os pés de seu parceiro David, o pianista faz um relatório gravado do progresso de sua partitura. Logo em seguida, o filme nos mostra uma jovem descendo de um ônibus no período da noite. Essa jovem é Felicia Montealegre. Assim que desce do ônibus, Felicia entra em uma casa onde está acontecendo uma confraternização entre amigos. Quando chega no local, a jovem assiste um casal cantando I Jet Carry Away, e não muito tempo depois, somos apresentados a Shirley Bernstein, que apresenta a moça para seus convidados, mas principalmente para seu irmão Leonard. Durante a apresentação, Leonard começa a tocar mais um pouco de piano enquanto Ellen Adler o acompanha cantando. Posteriormente, Bernstein e Montealegre conversam sobre suas origens e percebem que têm muitas coisas em comum. Depois do bate-papo, a dupla pega um ônibus e vão até um teatro que está fechado para interpretarem uma peça em que um rei se apaixona por sua criada. Ao longo da peça teatral, Leonard e Felicia se beijam, mas a cena é interrompida por Joseph, o zelador do local e pai de Felicia. Ainda no local, a dupla discute sobre seus passados e como chegaram até aquele momento, e não muito tempo depois, após uma transição, vemos Felicia sendo aplaudida após o encerramento de uma peça de teatro, e Leonard sendo aplaudido após a finalização de uma apresentação. Nos bastidores da peça, Montealegre recebe elogios de um casal, e Shirley, que também está no local, questiona se a moça está saindo com seu irmão Leonard, e a jovem diz que sim. Logo em seguida, o filme nos mostra Leonard e Felicia conversando na sacada de um quarto, onde a jovem diz que Bernstein tem o mesmo cheiro de seu pai, que lhe trazia total segurança. Depois disso, vemos o casal conversando com outro casal e com o senhor, que os interrogam sobre as suas vidas pessoais e suas carreiras. Ao longo da conversa, o senhor, que era um maestro, incentiva fortemente Leonard a seguir com sua carreira de maestro, pois ele via que o rapaz tinha um grande dom, e ele seria o primeiro grande maestro americano da história. Ainda no mesmo local, Montealegre diz para Bernstein que gostaria de ouvir as suas obras sendo tocada pelas orquestras, e com isso, ela puxa o jovem para um teatro, onde eles assistem uma peça em cima do palco com uma música de Leonard sendo tocada como base para a apresentação. Após algum tempo, Bernstein se transforma no dançarino e continua a peça para Felicia, e assim, a moça se une a ele. Assim que a apresentação se encerra, vemos que o casal está conversando após passar a noite juntos, e durante o diálogo, o casal se abre um para o outro contando seus segredos, e assim, Bernstein diz que quando era criança, sonhava que tirava a vida de seu próprio pai. Depois disso, Leonard apresenta Felicia para David Oppenheim, seu ex-namorado. No entanto, um momento de constrangimento se levanta no ambiente. Logo em seguida, depois de caminharem no campo, Bernstein e Montealegre conversam sobre a possibilidade de ter um filho. Em seguida, vemos o casal após 10 anos em sua casa com uma filha em seus braços, e o narrador nos revela o progresso na vida da dupla e no filho de 2 meses de idade. Ainda no mesmo momento, vemos o casal dando uma entrevista para a televisão. Após alguns dias, Leonard viaja para Nova York, e assim que sai da estação de trem, encontra David com sua esposa e seu filho. Depois da recepção de seus amigos, Bernstein faz uma caminhada silenciosa com seu antigo namorado. Logo em seguida, o filme nos mostra Leonard conversando com sua esposa na sacada de uma casa, onde o homem desabafa dizendo que estava triste mas não sabia qual o motivo. Ainda no mesmo dia, Shirley e Felicia conversam sobre o casamento de Bernstein com Montealegre, e Felicia diz que caso seu marido saia do controle, ela iria simplesmente abandoná-lo. Em seguida,
vemos o dia a dia do casal brincando com seus filhos, dançando e fazendo suas apresentações. Logo após, passados alguns anos, vemos uma festa na casa dos Bernstein, onde Felicia se encontra isolada e Leonard questionando sua irmã sobre a atitude de sua esposa. Não muito tempo depois, Bernstein é apresentado a Tommy Cotran, que é convidado a fumar no andar de cima, junto com o grande maestro. Enquanto isso, Felicia questiona Shirley sobre o paradeiro de seu esposo. Assim que encontra seu marido, Monte Alegre se depara com Leonard beijando o rapaz, e com isso, o homem tenta se desculpar para Felicia, mas ela não lhe dá ouvidos. Após isso, vemos Leonard dando uma entrevista no jardim de sua casa, que posteriormente se tornará um livro. Ao longo da entrevista, o maestro diz que se sente decepcionado por não ter criado mais músicas, se questiona se o mundo está realmente interessado em sua vida pessoal, e diz que percebeu que sua esposa não é mais a mesma de alguns anos até aquele momento. Depois disso, vemos Bernstein regendo um coral enquanto sua esposa observa o treino. Assim que o grupo encerra os exercícios, Leonard diz que foi Felicia que trouxe a inspiração e o aperfeiçoamento para a partitura, mas durante a conversa, Tommy interrompe o diálogo para fazer algumas observações. Logo em seguida, Bernstein leva seus companheiros de trabalho até a uma de suas casas, mas assim que entra na residência, Monte Alegre chama seu marido para o quarto. Chegando no local, Felicia diz que sua filha mais velha está furiosa com o maestro, pois ela ouviu alguns boatos sobre seu pai. Ao longo do diálogo, a mulher intimida Leonard para não revelar a verdade sobre o seu passado e sobre seus segredos. Depois disso, o maestro vai conversar com sua filha Jamie Bernstein sobre o ocorrido. Seguindo os conselhos de sua esposa, quando Jamie questiona sobre os boatos, Leonard mente dizendo que eram apenas mentiras de pessoas invejosas. Após a conversa, Bernstein justifica o motivo de ter levado Tommy para passar um tempo com sua família, dizendo que era porque Jamie gostava da companhia do rapaz. Em seguida, vemos Leonard compondo uma música no piano, enquanto ouvimos a obra finalizada e aperfeiçoada. Quando o maestro anuncia que finalizou a sua obra, Felicia corre para o quintal da casa, pula na piscina e fica submersa durante um tempo. Durante a apresentação onde a nova composição de Bernstein está sendo reproduzida, Monte Alegre observa seu marido dando a mão para Tommy, o que a deixa profundamente triste. Após a apresentação, Leonard Bernstein é aclamado pelo público, e enquanto os fãs vão cumprimentar o maestro, Felicia se retira do local. Quando chega no hotel onde estão hospedados, a mulher pega alguns pertences de Leonard e deixa para o lado de fora do quarto. No dia seguinte, Bernstein chega em casa para a ação de graças, e não muito tempo depois, vai até o quarto para encontrar sua esposa, e no momento em que entra no local, o casal começa a discutir. Em seguida, vemos Leonard conversando com o público antes de um ensaio sobre a mentalidade que um artista deve ter. Logo em seguida, o filme nos mostra Felicia voltando a trabalhar, e em seu retorno, a mulher faz a gravação de uma música. Após isso, vemos Bernstein fumando e usando entorpecentes com Tommy Cotran em uma festa. Ainda no mesmo local, Leonard liga para Jamie para perguntar se ela não quer passar o fim de semana com ele e com Tommy, mas a conversa não sai como esperado. Depois disso, o filme nos mostra uma conversa entre Felicia, Jamie e Shirley sobre o futuro pretendente de Felicia, porém, ela gostaria de continuar mantendo as aparências com Bernstein. Assim que Jamie se retira, Monte Alegre fala sobre o seu novo pretendente, e depois de dizer tudo sobre o seu affair, ela revela como era se relacionar com Bernstein, e finaliza dizendo que sente falta dele. Em seguida, vemos uma grandiosa regência de Leonard dentro de um castelo. Após a apresentação, Leonard vai de encontro com Felicia, que se abraçam e se beijam. Depois disso, o filme nos mostra o maestro e Monte Alegre aguardando dentro de uma sala de hospital, e assim que o médico entra no local, anuncia para a mulher que ela estava com um tumor no seio que já tinha se espalhado para o pulmão. Logo que ouve a notícia, Felicia começa a chorar e Bernstein a consola. Após alguns dias, vemos Monte Alegre durante o tratamento do câncer sendo visitada por alguns amigos. Ao longo da conversa, vemos que o tumor estava consumindo o pulmão da mulher. Durante a despedida, Felicia começa a chorar e diz que não gostaria de receber mais visitas. Pouco tempo depois, Bernstein liga para o gerente que organizava suas apresentações e diz que não irá participar do próximo espetáculo. Porém, logo em seguida, ele pega um travesseiro, coloca em sua boca e grita enquanto chora. Ainda no mesmo dia, Jamie presta a ajuda necessária para sua mãe. No entanto, Felicia começa a ficar enfurecida com tudo aquilo que estava acontecendo, mas ainda assim, a mulher abraça sua filha e aconselha sobre a vida enquanto tenta oprimir as suas lágrimas. Depois disso, enquanto Monte Alegre estava cortando o cabelo de Bernstein,
a filha mais nova do casal coloca uma música para curtir com a família. Ao longo da diversão, Leonard abraça sua esposa e pede para que seus filhos unam-se a ele. Alguns dias depois, o filme nos mostra Felicia bastante debilitada enquanto Bernstein está abraçando-a em sua cama. Logo em seguida, temos a notícia que infelizmente Felicia Montealegre veio a falecer. Passado alguns anos, vemos Leonard guiando jovens que estão aprendendo a ser maestros. Na cena seguinte, o filme nos mostra Bernstein em uma balada abraçado com o jovem que ele estava lecionando. E assim, o filme se encerra com Leonard Bernstein citando algumas frases de Felicia durante uma entrevista. Essa foi a história do filme Maestro. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!